Tiago vai dizer nos versículos 10, 11, que quem julgar sem misericórdia será julgado da mesma forma. Que a gente deve ser salvo pela melhor lei, a lei da liberdade. Nesse segundo capítulo ele vai dizer assim, olha, se uma pessoa entrar na sua comunidade muito pomposa e for levada aos primeiros lugares, entrar alguém mais simples e for ignorado, isso é pecado. E ele é categórico, valorize o pobre. Na minha época se vivia no bairro do Pinheiro. E falar da minha época é trazer à tona tudo de bom que nós tínhamos lá naquele passado. Tem 50 anos que moro aqui. Morei na Miguel Palmeira, na Borracheira, no Alto do Céu. O Pinheiro era uma mãe, era uma família. O morador tudo era amigo, tudo amigo. Eu não tenho o que dizer do Pinheiro em tempo nenhum. Foi uma época prazerosa, né? Porque nós tínhamos como ficar na porta, batendo papo, e a gente saía para os sítios para tirar manga, tirar oiti, e assim sucessivamente. Não tinha asfalto nas ruas, onde entrava e atolava muitas vezes. Pouco tempo depois, eu acho que uns 5, 6 anos, foi feito o asfalto daquelas principais vias, entendeu? E aí o bairro começou a crescer e todo mundo queria morar no bairro, porque era um bairro perto do centro, né? Perto de quase tudo. E agora o bairro chegou supermercado, lojas. Então, como nós já tínhamos um bom grupo de pessoas, nós nos reuníamos e saíamos todos juntos para a Igreja Batista do Farol para o culto da noite. Aí era muita gente. Logo em seguida, a Igreja Batista do Farol, em uma das suas atribuições, que era formar outras igrejas, vem com um grupo de pessoas e aqui no bairro do Pinheiro eles instalaram uma congregação. A igreja, para se tornar igreja, demorou 33 anos. Repara, minha gente, eu não sabia disso não. Vocês sabiam? Não. Então, a Igreja do Pinheiro ficou como congregação do Farol durante 33 anos. Nós éramos 5 e depois foi surgindo mais outros, participando dos trabalhos que a Congregação Batista do Pinheiro já implementava aqui no bairro. Boas lembranças. Lembrança que o meu filho entrou na igreja com 16 anos, Cícero Dué. Ajudou muito a fundação da igreja. E muitos outros que já começavam então a estar na congregação e a trabalhar dentro da congregação. Nós damos graças a Deus, né, porque esse grupo que nós tínhamos era um grupo coeso, né? Foi daí que surgiu aquela vontade de nós deixarmos a Igreja Batista do Farol para então nós termos a nossa independência como Igreja Batista do Pinheiro. Tirando toda a maldade, toda a culpa, fazendo com que nos sintamos leves, não porque somos perfeitos, muito pelo contrário, mas porque Tu és Deus de misericórdia. E porque a cruz e a ressurreição nos garante a certeza que tudo pode estar muito difícil hoje, mas nós haveremos de ressuscitar. 21 de março de 1970, que foi oficializado a transformação, né, daqui da comunidade como igreja, e foi conseguindo aos poucos a independência necessária para se tornar uma comunidade. Mas, para que nós pudéssemos estruturar, havia necessidade de uma construção, de um novo templo, porque aquele templo pequeno já não mais comportava a comunidade. Marcou a gente muito, era um casal, a irmã Ailton Moraes, a irmã Elba, que era da Igreja do Farol, e a construção ele tem uma parte muito importante nisso, né? E a igreja era sorteada de um terreno pequeno, tinha uma vila, e essa vila teve que ser indenizada, o pessoal. E tudo isso foi feito para que hoje
nós tivéssemos templo que foi construído mais ou menos 25 pessoas de uma classe bem baixa, segundo a vontade de Deus. A igreja não tinha pastor oficial. No caso, quem ficou fazendo isso no período era o pastor Luiz de Assis, que era aposentado da Igreja Batista do Farol e também fazia parte desde o início. E ele saía de lá das imediações da Igreja Batista do Farol, vinha de pé, passava na casa de uma irmã que ela não tinha condições de vir para a Igreja do Pinheiro, até chegar aqui na nossa igreja. Ele era responsável pelas pregações, pelos estudos, mas para administrar a igreja não tinha pastor oficial. Aí, naquele primeiro momento, eu fui pastor do Zé Guedes dos Santos, pastor interino da igreja. Aí ele não foi mais, aí passou o comando para o pastor Boyd O'Neill, que era secretário do campo, né? Foi em 73, por aí, 74, foi que convidou o novo pastor para a igreja, que foi o pastor Jonas Bispo. A igreja, quando se instalou lá, só tinha 43 membros. E de 75 por aí, já era muito mais ou menos 200 membros. Tinha que atender a demanda da igreja na parte de estudo e tal, e não tinha. Então, o Jonas já foi a parte responsável pela parte segunda da construção, que foi a educação religiosa, o edifício da educação religiosa. Passou também na Igreja Batista do Pinheiro, pastor Elisafan Dantas, né, com quem eu estive. Ainda eu estando na Igreja Batista do Pinheiro, vem pastor Edivar Jimenez, que já é uma figura assim que mexe bastante com a comunidade, porque ele possibilitou algumas mudanças, tipo assim, fundamentais na estrutura da igreja. E aí foram mudanças que iam tanto da estrutura, por exemplo, litúrgica e devocional, a administrativas. Com a Edivar, a igreja passa a ter uma dinamicidade administrativa e litúrgica e começa a trazer os temas, porque está na época da redemocratização, ali 85, e ele traz esses temas para dentro da comunidade, né? E com a saída dele, chega Marcos Monteiro, que já era uma referência no Nordeste, um grande teólogo. Esse cara foi que começou realmente a abrir a igreja de vez, né? Algumas coisas que chegam a ser meio folclóricas, né? O pastor abre mão do paletó, abre mão daquele status quo que uma igreja como o Pinheiro, de classe média, né, precisava de uma representação, e ele assume, por exemplo, uma postura de vou caminhar, vou me parecer com os mais simples dos mais simples. No aniversário da igreja, você viu, deu um rebu danado, ele levou o movimento sem terra para o aniversário da igreja. Acresça-se a isso a opção de cuidar de menores de rua. Aqui dá um boom. Por quê? Porque uma coisa é falar do pobre, uma coisa é levar o pão e outra coisa é trazer o pobre para o palco central. Isso desestrutura e desarruma. E até fizeram um movimento para tirar o Marcos, assassinado e tal. Aí o Marcos terminou pedindo para sair, porque não queria prejudicar a igreja. Tipo essa crise que a gente viveu em 2016, que uma porrada de gente abandonou o barco, foi o que eles vivenciaram, sendo que de maneira muito mais brutal, porque a igreja não tinha tanta gente, nem tanta força. Pronto, aí se dá uma ruptura tremenda, a igreja fica com pouca gente, a juventude que fica vem dos movimentos estudantis, cristãos, dos movimentos sociais e políticos, assume o controle da igreja, não porque queriam. Eu de vez em quando digo assim, era o quarto time de liderança, mas aí saiu a diretoria toda, saiu o segundo grupo, saiu o terceiro grupo, ficou essa turma, alguém precisava cuidar da igreja. Essa juventude que formou essa igreja sempre teve um caráter revolucionário, de acordo com as demandas do seu tempo, de acordo com o que estava apresentado naquela realidade, naquele tempo histórico. Ela tensionava, e por isso também que a igreja do Pinheiro sempre sofreu muito preconceito, no campo batista, no campo evangélico. Foi quando a gente
mobilizou através da juventude para trazer um cara mais novo, mais aberto. Foi quando trouxe o pastor atual da igreja, o Wellington Santos. E Edivar me procura e diz assim: você, ao terminar o curso, gostaria de pastorear uma igreja fechada para abrir ou uma igreja aberta para fechar? Eu digo, olha, é óbvio que você trabalhar com um povo fechado para abrir dá mais trabalho, é muito melhor uma igreja aberta. E palavras dele, então eu vou lhe indicar uma igreja escancarada. Então, como eu cheguei na Igreja do Pinheiro, nós tínhamos concluído, eu e o Wellington, à época, em 1993, o curso de formação em teologia no Seminário Batista do Norte do Brasil, que fica no Recife. São 5 anos de formação. Durante a formação, a gente trabalhou numa igreja batista na zona norte do estado de Pernambuco. E no final do curso nós já tínhamos entendido que não deveríamos, ou sentíamos orientação meio divina de que não deveríamos continuar ali onde estávamos naquele momento, e já pedimos afastamento daquela igreja e começamos a orar para que ao final do curso a gente tivesse outro chamado, outra direção. Viemos para cá, encontramos uma comunidade bastante fragilizada do ponto de vista... Toda ruptura, todo conflito deixa muitos traumas. A igreja, na ocasião, tinha algo em torno de 70 membros no papel, no hall, e frequentando em torno de 40. E aí nós mergulhamos para trabalhar e recuperar isso. – 23 anos, muito novo, mas chegou com as ideias totalmente conservadoras. E eu venho de uma cultura tradicional onde o pastor ele é visto como um pedestal. Ele é visto como um homem que não pode errar, um homem que é perfeito, um homem que a família tem que estar dentro de um padrão. E eu sei que isso não existe, isso é o ideal. E é até uma maldade exigir isso dos nossos pastores. Mas tem muita igreja que ainda coloca desse jeito, né? Foi um processo, inclusive, que a igreja do Pinheiro, a comunidade do Pinheiro, eu diria que ela foi muito nossa formadora, porque a partir do nosso contato com a igreja, nós fomos quebrando muitos padrões, né, conservadores e tradicionais da Igreja Batista que a gente trazia como nossa herança de formação. Enfim, a gente não escolhe, né? A gente simplesmente ou responde sim ou faz de conta que não está vendo. E aí eu não tenho esse comportamento, acabei sendo contagiado por esse evangelho, porque veja, qual era a realidade de 27 anos atrás? Respondo, a mesma. Então Alagoas, um estado extremamente coronelista, provinciano, concentração de renda, racista. Aí você para e pensa, a minha pregação, tirando o fato de que tem sim o lado do mistério, da salvação da alma, que eu creio, obviamente. Mas ela vai servir a quem? Também. Mas eu queria que você lesse comigo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que a igreja estava tão machucada que eu dizia, gente, primeiro a gente vai se curar. Então, se você for mergulhar nos anais da igreja, documentos da igreja, você vai ver que meus 5 primeiros anos no ministério é voltado para o cuidado interno. Por que surge o acampamento da família? Surge exatamente para a gente se cuidar mutuamente, para a gente voltar a se gostar, para a gente se olhar, para a gente se perdoar, para a gente se curar. Eu sou carioca, aí eu me casei com um pernambucano, mas ele morava aqui em Maceió. Então eu vi que o Pinheiro, a igreja do Pinheiro era aqui, e eu morava aqui perto. Aí eu vim um dia, gostei da igreja, né? A igreja ela tem a característica de ser muito calorosa, né, com as pessoas que chegam, e isso me cativou, né? O que me atraiu para a igreja do Pinheiro foi justamente o acolhimento, porque eu era
digamos assim, uma forasteira, né? Eu estava aqui ficando na casa de uma amiga no final de semana, porque essa amiga eu já conhecia lá de Fortaleza, e o pessoal aqui começou a se mobilizar para me acolher, e aí eu começava a ficar na casa de um, na casa de outro, nos finais de semana. Enfim, o pessoal me acolheu de uma forma que me cativou e eu fui ficando e já são 40 anos. Marcantes foram os acampamentos, tanto o acampamento da família como acho que o primeiro acampamento dos adolescentes que também participei, que foi aqui em Maceió, que foi um momento marcante porque foi a partir desse momento que eu, como sendo uma pessoa muito tímida, foi aí que eu comecei a me relacionar com o pessoal, né, da igreja, e assim comecei a me envolver tanto no Ministério de Música, aprendi música aqui na igreja mesmo. Eu acho uma lembrança muito boa, são os acampamentos da família. A gente ficava junto nas casas, nas kitnets. Era um congraçamento tão gostoso que era um evento que eu esperava com muita ansiedade o ano todo. Quando os meus filhos eram pequenos e eles iam também para os acampamentos, era como se fosse assim, um grito de liberdade, porque era aquele tempo em que eles podiam ficar acordados a noite toda, brincando com os amiguinhos ali no acampamento. Bom, enfim, meu nome é Jéssica, eu tenho 10 anos. É um pouco estranho falar 10 anos, porque faz pouco tempo que eu completei, mas tudo bem. Então não acostumou ainda, né? Não, mas eu tenho 10 anos. E há quanto tempo você está aqui na igreja? Desde quando eu estava na barriga da minha mãe. E a família que eu tenho aqui. A família de sangue está lá no Rio, mas a minha família de sangue cristã, de Jesus Cristo, é Pinheiro. Aí depois de 5 anos que a gente entendeu que a gente estava acreditando de novo na gente, a gente partiu. Aí pegava, enchia o ônibus e ia embora pro sertão, para tudo que era canto. E nessa brincadeira foi abrindo congregação. Tem o quê? Tem que lutar, tem que lutar. Tem o quê? Tem que passar nas obras que Junto com isso, eu sou casado com uma teóloga brilhante, que à época era educadora da igreja, mas que já chega dizendo assim, olha, eu não tenho condições de vir aqui para estar organizando dia da mãe, dia de pai e tal, eu quero discutir formação. Eu expressei o desejo que se a igreja quisesse os meus serviços como educadora cristã, eu gostaria de ser convidada pela igreja em assembleia e não indicada pelo pastor, como era natural, vínculo familiar. Bom, vou passar a palavra para a pastora Odja. Ela trará o recado do Senhor para a gente nessa manhã, em nome de Jesus. Eu lembro que em 93 nós fizemos uma primeira revolução no projeto de escola bíblica e construindo novo currículo, nova modalidade de organização das classes e um conteúdo mais próprio para que a igreja construísse a sua própria identidade bíblica e teológica. Situando primeiro... Enfim, a igreja sempre buscou a formação dos seus membros e líderes, né? Quem quis aproveitar as oportunidades que foram oferecidas, pôde ter ensino de boa qualidade. Esse foi um ponto que eu considero chave e o outro foi o processo com as mulheres. Vamos buscar a nossa vocação, própria vocação, como mulheres da Igreja do Pinheiro, né? Primeiro, um grupo de estudo que eu convidei pessoas livremente para participarem, que o grupo era Bíblia e Gênero. Decidimos organizar uma revista para reunir esses estudos que a gente fez. Na busca por esse nome é onde surge o nome Flor de Manacá, que depois se torna, vamos dizer assim, o movimento que vai substituir aquela antiga organização de mulheres.
E eu quero que o Espírito de Deus fale comigo daquilo que eu preciso e devo compartilhar com a igreja. E foi nos muitos caminhos e trilhas e estradas. Minha gente, a gente não andou pouco. E a Igreja do Pinheiro então disse: a gente precisa, como comunidade local, discutir o assunto internamente. O parecer da comissão foi já indicando: não vemos motivo para negar que uma mulher seja ordenada. Biblicamente, teologicamente, estamos convencidos que homens e mulheres têm a mesma vocação, o mesmo chamado, e aí esse parecer foi aprovado. Com a minha casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que estavam preocupados comigo, porque eu estava no final do ano muito... Foi muito importante esse processo na discussão, na abertura de uma nova agenda teológica na Igreja do Pinheiro, que tem a ver com essa agenda de discussões de gênero e sexualidade. Eu atuei como professora da escola bíblica, depois atuei como diretora da escola bíblica, depois eu atuei como coordenadora da Mulher Cristã em Ação, que antigamente se falava Mulher Cristã em Ação, que hoje nós temos o grupo, né, Flor de Manacá. E uma das coisas que foi mais assim desafiadora, e eu acho que foi um paradigma também para a igreja, é que eu fui a primeira vice-moderadora da igreja como mulher, né? Fui a primeira mulher a ser vice-moderadora. Então foi a função também que me exigiu, e eu fiz parte também da diretoria, como vice-presidente, como secretária, né? Como comissão de finanças. Então eu posso dizer que eu sou aquela pessoa que eu atuei quase em todas as áreas, né? Que uma igreja pode proporcionar para a gente crescer como ser humano e como vida espiritual. E companheiro. Não apresenta título. Ele era pastor, era presbítero, era apóstolo, irmão e companheiro. Diz alguma coisa para mim e para você? João era um irmão, um companheiro preso. E preso político. Veja aí o que ele diz. Na época de Vá me pergunta, eu digo assim: onde você quer chegar? Eu quero levar a igreja a 1000 membros. Eu não sei, eu gostava desse número, né? 1000. Em quanto tempo? Em breve. Como? Não sei. A gente vai... Aí quando a gente chegou em 985, eu disse: não, tem alguma coisa errada. Número pelo número, né? A gente vai virar a mega church. Então, porque a igreja estava em ascensão. E isso se dava o quê? Muito simples. Você tinha o carisma, certo? Você tinha uma igreja aberta no sentido litúrgico, musical, cultural. As pessoas se atraem por isso. Mas tanto vem quanto a depuração também, porque quando você começa a mergulhar nas discussões, então você diz: espera aí. A minha concepção é de que esse vento, que eu creio que é o vento do Espírito da Ruá, que quer empurrar a comunidade na direção que eu vejo que o Espírito quer caminhar, sai batendo a porta de muita liderança, de muitas igrejas, de muitas comunidades. Agora, eu acho que existe sim uma escolha, se você diz sim ou não a isso. A questão é que quando entra a pauta do corpo, e especificamente do corpo LGBT, aí nós perdemos gente conservadora, mas nós perdemos gente progressista. A grande questão histórica, de novo, está no livro, é quando o irmão, o Júlio, num encontro da igreja, que a gente chama de 7 estações, que era um processo de seminário de formação, ele levanta a mão e diz: eu estou tão feliz, porque um irmão levanta: eu fumo, e a igreja me ama, né? E eu não vou precisar deixar meu cigarro. Enfim, a outra: eu bebo, outra não sei. Ele diz: eu sou gay, eu estou muito feliz. E aí a gente chama ele à parte para conversar e dizer assim: olha, essa questão que você levanta, a igreja já batizou gays, homens e mulheres, mas silenciados, porque você coloca essa questão no campo do pecado, e o batismo pressupõe arrependimento de pecado. Ele é assim, e aí? O que você vai fazer?
Não, eu vou me colocar no lugar dele e vou tentar andar junto com ele. Uma vez o Paulinho Wett falou uma coisa que foi muito importante para mim. A Bíblia ela pode ser lida de várias maneiras. Não tem certo e errado. Tem formas de se ler. E você tem a liberdade de escolher a sua forma de ler, como eu tenho a liberdade de escolher a minha forma de ler. Mas eu acredito que mesmo mediante essa liberdade existe uma ruá que lhe incomoda fazer um tipo de leitura. 10 anos, né, de estudo bíblico, fazendo texto, bastante texto, interpretação dos textos. A ordem se encarregou muito disso, trouxe o pessoal de fora para embasar um pouco essa questão. Que o nosso interesse era batizar ou não batizar. Era fazer um processo de reflexão. Lembro de uma frase sábia da pastora Ódia no primeiro diálogo com o irmão Júlio Daniel. Se a gente levar seu nome amanhã, isso era sábado, amanhã você passa. Você será aprovado. A gente batizará um gay e não batizará mais. Patmos era para onde se levava aqueles que o Império considerava insurgentes, pessoas perigosas que podiam ameaçar aquele poder estabelecido pelo Império. Esses precisam ser tirados para que não contaminem outros com as suas ideologias de libertação, de rompimento. E naquele momento as comunidades cristãs estavam sofrendo muita pressão. E eu estava na vice-presidência e naquele momento eu achei que tinha chegado a hora da gente decidir a questão e foi assim que a gente encaminhou. A igreja foi para votação e teve 15 votos contra e 100 e tantos votos a favor do homossexual. Aí lógico que o pessoal não insatisfeito não ficaram na igreja. Porque a Convenção Brasileira dizia assim: se a Igreja do Pinheiro se arrepender, a gente talvez reconsidere. E a nossa resposta foi: nos arrependemos. Nos arrependemos de demorar tanto, nos arrependemos de ter feito parte desse processo de adoecimento, de suicídios, de morte, de dor nesse público. Então nos arrependemos. E aí a sanção foi essa, muito dura e violenta. Teve assim uma reverberância muito grande no seio não só da comunidade, mas da cidade, do meio evangélico de Maceió. Não há como ganhar tudo sempre, não há como ser, não é, unanimidade, não há como a gente não abraçar essas perdas no caminho. Então, muita gente que foi cara, por exemplo, no nosso processo de chegada na igreja, que acompanhou o nosso ministério até ali e que a gente não conseguiu, nessa parte da agenda da igreja, continuar juntos. Isso foi muito difícil. O ano em si foi muito complicado. 16 foi muito complicado. Porque está envolvido gente, né? E as pessoas às vezes acham que a gente que está na liderança não é pessoa, né? E foi muito violento, tudo foi muito complicado, né? Enfim. Aí veio 17. Eu diria que 17, a igreja estava se debatendo com a sua própria decisão. Que você tem aqueles que vêm discutindo há muito tempo, você vê que tem quem está chegando no meio do caminho e tal. Agora, 18 e 19, as coisas sedimentaram. E eu ia responder exatamente com o texto do nosso primeiro vice-presidente, Roberto Barbosa, onde ele diz assim: a Igreja do Pinheiro, ela não está menor ou perdendo gente. A Igreja do Pinheiro está se aprofundando. Eu diria que o momento agora nosso é justamente ter a sensibilidade de perceber para onde o vento do Espírito quer de novo nos conduzir. E eu acho bom também que a gente tenha essa certeza de que nós não estamos no comando disso. Então isso faz parte da nossa vocação, certo? De estar no bairro e na cidade, discutindo não só as questões espirituais, mas discutir, porque na verdade uma coisa que nos liberta é quando eu não gosto também nem mais o que é espiritual, o que não é, tudo é espiritual, tudo é espiritual.
tendo em vista que, né, o que nós estamos passando hoje aqui no Pinheiro, a Igreja Batista do Pinheiro tá dentro. Para mim é muito, muito dolorido, porque eu tenho realmente 40 anos de vivência no bairro do Pinheiro. Bom, para mim é muito triste vir ao Pinheiro e ver como ele está hoje, né? Totalmente abandonado, né? Totalmente destruído. E não é só no sentido geográfico, mas no sentido de vidas que foram destruídas junto com esse processo. A nossa igreja, para mim, ela tem uma missão. E a missão dela é acolhimento, independente do que seja. E é desafio, desafiar. Só que estar dentro desse processo machuca. Muitos membros da nossa comunidade foram afetados e estão sofrendo com essa questão, e a igreja está acompanhando não só a sua membresia, todas as outras pessoas do bairro, servindo a comunidade, porque esse é a nossa missão, servindo a comunidade do Pinheiro. Toda aquela arrumação e abrir espaço, convidar gente, convidar os políticos e tal, aí foi partir da Igreja Batista do Pinheiro para se juntar, fazer uma grande reunião lá na igreja, entendeu? Para discutir a questão do bairro. E nós já viemos na vanguarda disso, abrindo as nossas portas para o projeto de moradia legal, que deu a documentação que as pessoas precisariam para requerer os seus direitos à indenização. A igreja esteve de portas abertas, acolheu esse projeto do Tribunal de Justiça. Nosso templo foi o lugar onde as pessoas vieram receber os seus títulos de posse. Mas nós estamos conscientes de que se o bairro sofre, a igreja vai sofrer junto, até o fim. E Deus é muito misericordioso, porque Ele nos dá a força e nos renova na luta, na certeza que nós estamos no caminho certo. Então, para mim, Pinheiro ter ganho o tombamento, para mim é um recado de Deus dizendo: esta igreja fez e faz diferença. Mas hoje a gente está no caminho e aí tem que enfrentar as agendas que vão aparecendo. Ninguém sabe como é que vai ser, né? Mas a gente está num momento que não dá para retroagir. Agora é sempre para frente. Aquela passagem bíblica que diz: eu estou aqui, eis-me aqui, eu entendi que não é no sentido de evangelizar, eis-me aqui para evangelizar. É eis-me aqui para ouvir a tua voz e fazer o que precisa ser feito, né, dentro da minha possibilidades. Então, eis-me aqui com o ouvido aberto, com o coração aberto, com a mente aberta, com os olhos abertos, para o que a rua tem para me dizer. A igreja devia ser a que vai à frente, eu creio. Então, a Igreja do Pinheiro, eu consigo ver nessa perspectiva. Uma igreja que sempre se movimentou. Pode mudar a liderança, pode mudar a membresia, mas que esse papel acolhedor, de abraçar a todos, de incluir a todos, eu acho que isso já é marca registrada, é que a igreja em si não perca essa sua essência. Porque ela não fica só em quatro paredes. A Igreja do Pinheiro não é só essa estrutura. A Igreja do Pinheiro somos nós. Então eu tenho certeza absoluta de que onde nós formos enquanto igreja, nós vamos fazer diferença. Não acho que o meu ministério tenha mais 27 anos, mas acho que nossa contribuição nós já demos. Agora é o teste, mas que a igreja faça, oxalá, a opção por uma linha profética de denúncia e de segmento radical no sentido pleno da palavra, de profundidade. Porque nada está garantido. Sim, recuos na história já existem de igrejas que foram pioneiras, progressistas e que de repente ou estagnaram ou recuaram. A minha caminhada na igreja foi e continua sendo um constante aprendizado.
um constante aprendizado que me alarga a visão, me alarga a tenda e me faz compreender melhor esse evangelho de Jesus Cristo. Mas esse momento pode fincar sementes e bases que poderão perdurar por muito tempo até a volta. Olha, eu creio na volta de Jesus, né? Ou na de lá para cá ou na de cá para lá. Mas estava pela coerência de manter o seu testemunho, de dizer não, não é errado, não é assim. E aqui fazer um destaque. A Bíblia, que é tão vilipendiada nesse mundo evangélico atual, sempre foi nosso livro de cabeceira, de reflexão, de estudo, de oração e etc e tal. Eu não estou falando meu só, não. Estou falando da comunidade. A Bíblia está em tudo, em tudo. Uma das coisas que eu tenho bem clara na minha vida é que ela me tirou do marasmo, ela me tirou da zona de conforto. Então é uma igreja que a todo instante me desafia, né? Me desafia a pensar, me desafia a rever meus valores, meus conceitos, minha vida espiritual. A pregadora nos lembra que ele tem visão, e é a visão do Jesus de Nazaré que também esteve morto, que também foi assassinado por esse império, mas que agora está dizendo: não tenha medo, eu estou aqui. Qual a mensagem que eu daria para a comunidade do Pinheiro, para os que já estão, para os que estão fazendo 50 anos, para os que estão há um ano, para quem vai chegar domingo que vem, para quem vai assistir esse documentário e depois vai se tornar membro dessa caminhada? É muito simples. Que a misericórdia vença sempre o juízo na nossa comunidade.